Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Verso de número 1 em diante. Na verdade, deixa a tua Bíblia aberta nesse capítulo, porque a gente vai passear nele durante essa noite. E eu creio que o Senhor quer falar com você algo muito pontual. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração que eu titulei de O Extravagante Amor de Deus. E deixa eu começar essa noite lhe fazendo uma afirmação. A sua profundidade em Deus é diretamente proporcional ao seu entendimento acerca do amor dele por você. Deixa eu repetir para você prestar atenção. A sua profundidade em Deus é completamente proporcional ao seu discernimento, ao seu entendimento, à sua revelação do amor dele por você. A palavra de Deus fala sobre conhecermos a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. O Evangelho não é sobre quanto amamos a Deus. O Evangelho é sobre quanto Deus nos amou. O Evangelho não é sobre o que podemos fazer para buscar a Deus, mas é sobre o que Deus fez para nos buscar. O Evangelho é a boa notícia de um Deus que atribuiu valor a quem não tinha valor, eu e você, e moveu os céus e a terra para nos resgatar e nos salvar. Atos capítulo 7 é um texto muito poderoso do livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui em Atos capítulo 7 é narrado o primeiro martírio da era cristã, de um dos diáconos escolhido pelos apóstolos chamado Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, respeitado, cheio de poder, sinais e maravilhas. Tendo ele pregado o Evangelho, servido ao Senhor piedosamente, derrubou todas as objeções contra ele e contra o Evangelho, ao ponto que ele foi exposto diante de um conselho, tal conselho que julgou Jesus também na sua morte, tal conselho que também julgou João e Pedro no capítulo 3 de Atos. Agora esse conselho está diante de Estevão para julgá-lo acerca da sua fé e acerca das palavras que ele pregava. Eu amo a vida de Estevão, porque quando a gente olha para Pedro, para Paulo, para João, nós sabemos que eram homens que andaram com Deus. O apóstolo Paulo teve com Jesus no deserto, na escola de Jesus. Pedro andou com Jesus durante 3 anos, assim também como João. Mas Estevão era um crente comum, ralé, como eu e você. Aleluia. E que evidencia, inclusive em Atos no capítulo 6, que crentes comuns não têm desculpas para serem pessoas vazias do Espírito Santo. Estevão era um crente comum, inclusive helênico. Não era um judeu de pedigree. Mas ainda assim, quando se fez necessário achar alguém para servir as cestas básicas das viúvas, dentre os 7 homens que lá estavam, um era Estevão. E o testemunho que deram acerca de Estevão era: ele era um homem cheio do Espírito Santo.
Olha para quem está ao teu lado e diga: seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ter um testemunho ilibado, ter uma vida irrepreensível, ser uma pessoa cheia de sabedoria, não é para o clero, é para todo o povo de Deus. Até porque na igreja da Nova Aliança não existe clero e leigos. Na igreja da Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes que ministram na presença do Senhor. Eu posso ouvir um aleluia, glória a Deus. E Estevão era esse homem, e cheio do Espírito Santo. Estevão falava com intrepidez e ousadia. Você certamente já leu Atos capítulo 2 e viu a pregação do apóstolo Pedro. Tal pregação que naquele dia 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Mas ok, Pedro havia andado com Jesus, mais do que a obrigação dele saber falar. Agora Atos capítulo 7 é a pregação brilhante de um homem que não tinha tido o privilégio de Pedro, mas que tinha tido a mesma fé de Pedro. De um homem que, como Pedro, como eu, como você, foi cheio do Espírito Santo. E por isso é tomado de intrepidez, palavras e sabedoria, para discorrer a audiência que estava ouvindo ele, acerca da poderosa mensagem do Evangelho. No verso de número 1 do capítulo 7 de Atos, o texto bíblico começa dizendo: então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Vamos orar, baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, Pai bondoso, obrigado porque em seu eterno amor aprove ao Senhor nos amar. Pai, obrigado por nos amar na eternidade passada, e na eternidade passada providenciar o Cordeiro, o teu Filho, o Cristo, aquele que foi entregue em nosso favor. Jesus, nós te amamos, honramos a ti, honramos o teu nome, e declaramos que teu nome está acima de todo nome. Nos curvamos e nos dobramos diante de ti, Jesus. Seja dado a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Seja adorado e bendito no meio do teu povo, Jesus. Jesus, nós te louvamos, porque tu nos deste o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo no nosso meio. Nós te adoramos, Espírito Santo, e clamamos a ti. Fala conosco nessa noite, ilumina nosso entendimento e faz-nos aprofundar-nos ainda mais no discernimento, no entendimento, na revelação do amor do Pai por nós. Fala conosco, Espírito Santo. Nós carecemos da tua voz. Oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Estevão era um crente comum, e como um crente comum, normal, era um homem cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus em Atos capítulo 6 fala que Estevão tinha uma vida irrepreensível. Ou seja, Estevão era alguém que não apenas falava de um evangelho que transformava,
mas vivia o evangelho que o transformou. Estevão era um homem de caráter, de boa índole, de boa conduta, de bom comportamento. Até porque Jesus não morreu na cruz em nosso favor para nos dar um ticket de entrada para o novo céus e para a nova terra. Jesus morreu na cruz em nosso favor para nos salvar, a começar de nós mesmos e do pecado, e a concluir ao levar-nos para o novo céu e para uma nova terra. Estevão era um homem que tinha obras irrefutáveis. Era alguém que tinha discernimento que não havia sido salvo por suas obras, mas tinha entendimento que havia sido salvo para as boas obras. Jesus nos salvou para que pratiquemos boas obras. Aleluia. Estevão era um homem de palavras irresistíveis, ao ponto que aqueles que se contrapunham ao evangelho não resistiram Estevão e levantaram contra Estevão todo tipo de calúnia, difamação e acusação, para tentar refrear o evangelho e a igreja. Levantaram acusações contra Estevão extremamente mentirosas. Falaram que Estevão pregava contra Moisés, que Estevão tinha um plano, na verdade fundado e inaugurado por Jesus, de destruir o templo em Jerusalém. Estevão estava sendo injustiçado, acusado, difamado, caluniado, diante de um conselho religioso que estava averiguando a sua vida, a sua obra, para então absolvê-lo ou condená-lo. E diante dessas acusações, olha que Estevão fala no verso de número 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de eles se estabelecerem em Harã. Estevão, diante das acusações, de forma muito educada, crente é educado, amém? De forma muito educada, diante daqueles que já difamavam e o acusavam, disse a eles: pais e irmãos, vamos voltar na história. Lembra do patriarca Abraão, aquele ao qual vocês se orgulham de ser filho? Então, Abraão, antes de ele se estabelecer em Harã, ou seja, antes de ele estar na terra da promessa, Deus interrompeu a história e foi ao encontro de Abraão. Abraão não estava buscando a Deus. Abraão não era justo. Abraão não era bom. Abraão não amava a Deus. Abraão, como todos os filhos de Adão e Eva, estavam destituídos da glória de Deus, não se importavam com Deus e não tinham nenhum tipo de afeição pelo Criador. Porém, Deus, em seu amor e sua bondade, interrompeu a história e foi ao encontro de Abraão. E indo ao encontro de Abraão, deu a Abraão uma promessa. Qual era a promessa que Deus havia dado a Abraão? Através de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Que promessa maravilhosa! Deus interrompeu o caos do pecado humano, foi ao encontro do patriarca Abraão, disse a ele: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, me obedeça, porque por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas. Do teu
interior nascerá uma semente, e dessa semente todas as nações da terra serão abençoadas. Sara, antiga Sarai, estava dentro da tenda ouvindo essa conversa do anjo do Senhor com Abrão. E a palavra de Deus diz que Sara riu de Deus e de Abrão. Sara deve ter pensado: esse velho aí, Abrão já era velho, ela era estéril. E ela olhou para a situação deles e falou: não, Deus é maluco. Esse homem aí não tem condições mais de gerar filho. Eu não posso gerar filhos. E a palavra de Deus diz que Sara deu gargalhadas dos planos de Deus. Sara rejeitou os planos de Deus. Sara rejeitou a vontade de Deus. Mesmo Deus tendo interrompido a história, tendo ido ao encontro de Sara e de Abrão, Sara rejeitou o Criador dos céus e da terra. Estevão avança no seu sermão e ele vai falar sobre um outro personagem bíblico. No verso de número 9, ele vai falar a respeito de José. Quem aqui já ouviu falar de José? O da Record? Já ouviu falar? No verso de número 9, Estevão vai então citar José dizendo: os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Estevão agora anda um pouco na história, e depois de citar Abrão, agora Estevão cita José. José é aquele ao qual Deus havia dado um sonho, que as estrelas se curvavam diante dele, e depois então que os feixes de trigo se curvavam diante dele. Os seus 11 irmãos, ao invés de celebrarem, comemorarem as promessas de Deus, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o plano de Deus. Eles rejeitaram a vontade do Senhor. Eles pegaram o seu irmão caçula, simularam uma morte e o venderam como escravo para o Egito. É muito interessante, porque José é um tipo de Cristo. Porque como Cristo, José foi morto pelos da sua família. Como Cristo, José foi tido como morto, mas como Cristo, José voltou dos mortos para perdoar os da sua família. Agora a marca de José é qual? Deus havia dado um plano para que por meio de José todo o clã de Israel, de Jacó, pudesse ser abençoado. Mas os irmãos de José rejeitaram os planos de Deus, rejeitaram os propósitos de Deus, rejeitaram a vontade de Deus. Então, Estevão vai um pouco adiante e agora fala sobre outro personagem, chamado Moisés. No verso de número 25, a palavra de Deus fala: imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. A história de Moisés você conhece. Moisés nasceu de uma hebreia em um tempo onde Faraó havia estabelecido um decreto, onde todos aqueles que haviam nascido deveriam ser mortos. Então as parteiras, em desobediência ao decreto de Faraó, livraram Moisés, colocaram ele em um cesto de betume no rio Nilo. E aquele que perseguia Moisés, na verdade acolheu Moisés na sua casa, o educou e o bancou durante toda a sua vida. Moisés cresceu durante 40 anos na casa de Faraó. Então, dado dia, Moisés vai passear na cidade dos hebreus, descendência dele. E ele chega na cidade dos hebreus,
e vê a maneira maligna, perversa com a qual Faraó e seus capangas estavam tratando o seu povo. Então Moisés, tomado de ira, de indignação e numa tentativa insana de tentar livrar os seus irmãos, o seu povo, das mãos de Faraó, luta contra aqueles soldados, mata eles, enterra eles na areia. E ele pensava: agora os hebreus vão dar gritos de vitória, vão dizer: Moisés, 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 Moisés é o nosso rei. Mas não é isso que acontece. O que acontece é: o povo de Deus rejeita Moisés, rejeita, o persegue e o ameaça a entregar à corte de Faraó, ao ponto que Moisés deve fugir para o deserto. E durante 40 anos agora Moisés fica no deserto. Moisés representava o Cristo que veio libertar um povo da escravidão. Moisés representava o Salvador que veio salvar um povo da escravidão. E como aquele povo que era alvo do amor de Deus recebeu Moisés, o rejeitou. Moisés, inclusive, é aquele pelo qual Deus dá a lei ao povo. No verso de número 39, ainda do mesmo capítulo de Atos, a palavra de Deus diz: nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, eles o rejeitaram em seu íntimo e voltaram ao Egito. O que Estevão está falando é, mais uma vez, Deus amorosamente dá ao seu povo leis, decretos, para que o seu povo possa obedecer à lei de Deus e dessa forma viver uma vida pacífica, próspera e abençoada. Mas o que o povo de Deus faz? Rejeita Moisés. Então, Estevão pula para um outro momento na história. Agora no período do rei Davi, no verso de número 46, Estevão diz: Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. Estevão lembra um outro momento na história, aonde Deus, novamente, nessa tentativa extravagante, amorosa, de tentar abençoar um povo, nessa tentativa de estar no meio do seu povo, decide construir um templo, para habitar naquele templo. Mas a narração bíblica nos fala que aquele povo amou mais as pedras do templo do que o Deus que habitava no templo. Que aquele povo não se importava com a presença de Deus representada no templo. Mais uma vez, Deus tentando amar aquele povo e o povo o rejeitando. Estevão vai ainda para outro momento na história. Verso de número 52. Que profeta seus antepassados não perseguiram? É a pergunta e indagação de Estevão. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, levanta profetas para falar ao coração do povo, para corrigir os pecados do povo. Levanta homens de Deus para trazer o povo de dura cerviz novamente para os caminhos do Senhor. E o que acontece com todos eles? São ignorados, perseguidos e grande parte deles mortos. Elias foi perseguido por Jezabel, Isaías foi cerrado ao meio em um tronco de árvore, Jeremias foi apedrejado até a morte, João Batista foi decapitado. Mais uma vez, Deus amando o seu povo,
e o seu povo o rejeitando. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e esteja pensando: o que isso tem a ver comigo e com você? Na verdade, que Estevão amorosamente estava falando àquele povo é que, na verdade, nunca havia sido eles, religiosos, que haviam buscado a Deus. Sempre foi Deus que amorosa e extravagantemente continua nos buscando. Sempre foi Deus, desde Abraão até os dias de hoje. Sempre foi Deus, o pai que espera o filho pródigo, o pastor que busca a ovelha perdida, a mulher que procura a moeda perdida dentro da casa. Sempre foi Deus. Por esse motivo, na verdade, o Evangelho precisa levar-nos a perceber que, no final das contas, não é sobre buscarmos a Deus, mas é sobre desistir de o rejeitá-lo. Você lembra de Saulo? Um pouco à frente, daqui a pouco a gente vai ver, você vai ver que Saulo, o apóstolo Paulo, estava no apedrejamento de Estevão, consentindo com a morte dele. Saulo fazia isso por zelo, fazia isso para tentar defender a Deus. Mas então, a caminho de Damasco, Jesus aparece a Saulo e diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que Jesus estava dizendo a Saulo é: Saulo, eu estou tentando te amar, Saulo. Eu estou tentando te abraçar, Saulo. Eu estou tentando te abençoar, Saulo. Mas você insiste em me rejeitar, bem como todos seus pais me rejeitaram. Você insiste em me rejeitar, bem como o meu povo rejeitou José, Moisés, Abraão, os profetas, a lei e o templo. Você continua me rejeitando. Volta e meia, alguém me pergunta: pastor, você não acha que Deus é um Deus tirano demais, que vai mandar as pessoas para o inferno? E a minha resposta para isso é um veemente: não, não. Deus, em sua graça e amor, na verdade está providenciando desde sempre um caminho para que sejamos salvos. Deus, em sua graça e bondade, desde sempre está abrindo um novo e vivo caminho para que cheguemos até Ele. Escute aqui, aquela mensagem de encorajamento que você recebeu de um amigo era Deus te encorajando. Aquele consolo quando você perdeu um familiar era Deus te consolando. Aquela igreja que Deus colocou no teu caminho foi Deus quem a colocou. Aquela pessoa que te falou acerca do Evangelho era Deus te buscando. Nunca foi sobre o que nós podemos fazer, sempre foi sobre um Deus que continua buscando e amando um povo que não merece, para Ele próprio. A igreja que eu pastoreio, a Igreja Global Onda Dura, diante do acontecimento lá no Rio Grande do Sul, nós tomamos uma medida e uma ação, partindo da nossa sede em Joinville, mas apoiado por todas as nossas igrejas, para poder socorrer lá o sul do Brasil. Logo quando essa tragédia aconteceu,
A minha esposa, 3 dias depois, foi até o Rio Grande do Sul para poder levar ajuda, socorro e ver as necessidades que haviam lá e de alguma forma nós pudéssemos atender. E tem sido um tempo maravilhoso. Aliás, hoje ela ainda está lá limpando casa. Durante esse período de tempo, nós conseguimos levar lá para o Rio Grande do Sul cerca de 800 toneladas de mantimento, provisão e alimento. Levantamos mais de 300 mil reais de provisão, alimento, sustento para aquelas pessoas que estão passando por necessidades. Limpamos dezenas de casas, estamos reconstruindo outras dezenas de casas. Nessas últimas semanas eu tive o privilégio de poder estar lá durante cerca de 14 dias servindo as pessoas lá no Rio Grande do Sul. E Deus foi me mostrando coisas acerca do amor dele que avivaram o meu coração. Por exemplo, teve uma ocasião em que nós fomos visitar um abrigo na cidade de Canoas. A cidade de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, só para você entender, só um bairro dela chamado Matias Velho teve 150 mil pessoas desalojadas. Aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é brincadeira. É muito mais grave do que você possa imaginar. E aí então eu fui visitar um das dezenas de abrigos que tem lá em Canoas. E indo visitar esse abrigo, foi me dar a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu comecei a pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam alojadas ali. E aí preguei o Evangelho de Jesus, falando sobre o amor de Deus, fiz um apelo de conversão. E veio dezenas de pessoas à frente dizendo, querendo caminhar com Jesus. E aí nós oramos, abraçamos aquelas pessoas, consolamos elas. Então nós havíamos levado algumas Bíblias para poder dar às pessoas, porque elas perderam tudo, inclusive Bíblia nos alagamentos. Nós fizemos uma parceria com uma editora de Bíblias, então levamos várias caixas de Bíblia. E aí chegou uma pessoa que havia sido desalojada da casa dela, uma venezuelana, e falou conosco dizendo, eu preciso de uma Bíblia em espanhol, vocês têm uma Bíblia em espanhol? E eu falei, não, a gente não tem Bíblia em espanhol. E aí ela olhou para nós e falamos, não, Deus disse para mim que tem uma Bíblia em espanhol para mim. Eu falei, a gente não tem, porque as Bíblias são NVI em português, que veio da editora, na caixa lacrada, está fechada, são essas Bíblias. E aí nós abrimos uma caixa, começamos a distribuir, abrimos outra caixa, começamos a distribuir. E eu não sei explicar para você, mas em uma das caixas lacradas tinha uma Bíblia em espanhol. E aí eu sei que nós pegamos aquela Bíblia e fomos até essa senhora e demos a ela. E eu tive naquele dia consciência de que Deus estava amando ela através de nós. De que Deus estava buscando ela. De que Deus estava estendendo a mão, lembrando dela no meio da tragédia. Ainda eu fui visitar um outro abrigo na Ubra, um abrigo que só nele tem 8 mil pessoas que estavam lá morando, numa universidade. E aí Deus havia colocado no meu coração o desejo de pregar a respeito da ovelha perdida. Você conhece essa parábola? E aí nós andamos pelos corredores, oramos por muita gente, pregamos para muita gente, mas em determinado momento nós chegamos em um corredor lá da universidade da Ubra, e aquele corredor estava sozinho, não tinha ninguém. E aí eu estava junto com algumas pessoas, e a gente começou a fazer um louvor e cantar louvores ao Senhor ali no corredor, e eu estava um pouco distante, e de repente eu vi um homem saindo do quarto dele e vindo até aquela roda. E nós estávamos ali naquela roda cantando, ele entrou na roda, não sabia cantar aquelas músicas, porque
porque provavelmente não era um cristão. E nós ficamos cantando e cantando e cantando, e Deus foi me trazendo à memória o desejo que Ele tinha colocado no meu coração de pregar a respeito da ovelha perdida. Uma ovelha que se perdeu. E essa parábola ela é muito interessante, inclusive, diga-se de passagem. Porque nessa parábola Jesus faz uma pergunta que parece ser óbvia, mas não é óbvia. A pergunta de Jesus é: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma ovelha, não deixa as 99 para ir resgatar aquela única ovelha que se perdeu? Ela não é lógica, sabe por quê? Porque nenhum de nós deixa 99 para buscar uma ovelha perdida. Aliás, a gente vive a partir da filosofia do melhor um pássaro na mão do que 2 voando, não é? Nenhum de nós coloca a perder tudo para resgatar uma ovelha que se perdeu. Mas a lógica pela qual Jesus estava falando aquela parábola não era sobre a lógica do homem caído. A lógica pela qual Jesus estava falando aquela parábola é acerca da lógica de Deus, que deixou a sua glória para buscar uma ovelha que se perdeu. Para te buscar, meu irmão, para me buscar, para te encontrar, para me encontrar. Um Deus que deixou todas as coisas para nos encontrar. E eu sei que você deve estar ouvindo isso e pensando: nossa, pastor, como eu sou demais. Eu sou o alecrim dourado dos céus. Mas deixa eu lhe falar, essa é a maior loucura do amor de Deus. Não é sobre o quanto valemos, não é sobre o quanto somos bons, não é sobre o quanto merecemos. É simplesmente sobre um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Acerca do que Estevão estava falando? Estevão estava falando acerca de um povo que sistematicamente, que repetidamente, que ciclicamente rejeitou Deus de todas as formas. Virou as costas para Deus, como diz o profeta Isaías, e voltou-se para o seu próprio caminho. De um povo que não se importou com o amor de Deus, com a iniciativa de Deus, que não se importou com a bondade, com a graça, com a misericórdia, com as promessas, com as alianças de Deus. De um povo que ignorou o Deus ao qual nós mesmos havíamos ofendido, mas que ainda assim persiste e continua nos amando. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, olha o verso 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra eles. Você consegue imaginar essa cena? O que Estevão está falando é: vocês sempre rejeitaram a Deus. Vocês dizem aí ter a religião e tal, mas a verdade é que vocês, seus pais, seus avós, os nossos pais, sempre rejeitaram a Deus, sempre se voltaram contra o Senhor. E não tendo o que falar, aqueles líderes religiosos ficaram tomados de tanta ira, de tanta raiva, que eles rangiam os dentes, em fúria contra Estevão. Mas, verso 55, Estevão, cheio do Espírito Santo,
olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé no lugar à honra, à direita de Deus. Verso 57. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sobre o que esse sermão de Estevão está falando? Esse sermão de Estevão está falando sobre um Deus que ainda hoje, aqui e agora, está te chamando, está te estendendo a mão, está usando pessoas, coisas, para te atrair a Ele. Não porque você tem algum valor, mas porque Ele tem todo o valor. Não porque você seja bom, mas porque Ele é bom. Não porque você o ama, mas porque Ele te ama. O sermão de Estevão foi interrompido. Ele não concluiu o sermão dele. Sem sombra de dúvida, pela andar da carruagem, Estevão chegaria em Jesus, dizendo: o Filho de Deus se fez carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A conclusão de Estevão é: Pai, perdoa-lhes, eles são cegos, eles não estão vendo. E eu acho que inclusive aqui entre nós, existem pessoas talvez mergulhadas na religiosidade, mergulhada na ilusão dos seus próprios méritos, mergulhada em uma espiritualidade barganhosa com Deus, que ainda não compreendeu e não entendeu que não é sobre o que podemos fazer para Deus nos amar, que no final das contas é sobre o que devemos deixar de fazer para que sejamos amados, que é sobre parar de rejeitar um Deus que insistentemente não nos rejeita. Muitas pessoas confundem o ministério de Jesus e pensam que Jesus veio ao mundo para condenar o mundo. E o próprio Jesus falou acerca desse assunto em João capítulo 3, verso de número 18, aonde ele afirma: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. Porque no dia do juízo alguns serão condenados? Por causa disso. Pelo quê? A luz de Deus veio
ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. No que se baseia a condenação daqueles que perecerão longe de Cristo na eternidade? Sabe no que se baseia? No fato de Deus ter vindo ao mundo, e mesmo assim, elas terem o rejeitado.